E aqui está um ponto novo. E dependendo do tipo de operação que você tem na mão, você consegue medir isso com muita clareza, tá? Mas mesmo que você não consiga medir esse um primeiro bloco que eu vou falar, é muito importante que você tenha consciência disso, consciência do que eu vou falar. Se você tem um nível de serviço ruim, a retenção dos seus clientes ela vai ser menor. Tá? Se você entrega sempre atrasado, se você tem um prazo de entrega muito longo, a retenção do cliente vai ser menor. Você vai começar a perder cliente. Tá? E aqui entra, pela primeira vez, ó, estou conectando planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento com crescimento nas vendas. Tá? Dependendo do tipo de operação que você tem na mão, você consegue construir essa correlação diretamente. Tá? Você consegue saber, se eu perder tantos pontos aqui no nível de serviço, a minha retenção de cliente vai cair em tantos pontos percentuais e aí eu vou deixar de crescer em função disso. Então é possível fazer isso em algumas operações, não em todas. Por isso que eu falei que é importante você ter isso em mente, tá? Que nível de serviço ruim, isso é meio óbvio, mas quando você olha em números, é muito diferente. O número embasa muito do que você entende como óbvio, tá? Então, cuidado com isso. Retenção de cliente, primeiro indicador de clientes. Qual o percentual da base de clientes que está retida mesmo? Se você tem, sei lá, 500 clientes no seu portfólio, os 500 continuam comprando? Ou no mês seguinte, por que 50 deixaram de comprar? Qual foi o nível de serviço desses 50 clientes? Todos os pedidos foram entregues no prazo? O que está acontecendo? Você consegue fazer algum cruzamento ali de nível de serviço com a retenção desses clientes? E por que eu estou falando sobre isso? Cliente não é papel de vendas? Não. Tá? E por isso que eu falei lá no começo da live sobre orquestrar a cadeia de suprimentos. Isso aqui, o que a gente está falando aqui, vai muito além de PCP, de emissão de ordem de produção. Se você quer ser um profissional realmente relevante, você precisa entender o papel dessa área. O papel dessas áreas é orquestrar tudo isso, fazer tudo isso funcionar muito bem. E para você orquestrar tudo isso, você precisa entender que nível de serviço tem impacto direto na retenção de clientes e retenção de clientes, tá? Prejudicada ou melhorada pelo nível de serviço é sua responsabilidade diretamente. Eu falei do primeiro indicador de cliente. Segundo, CAC, custo de aquisição de cliente. CAC é muito comum, custo de aquisição de cliente, quando a gente olha para o mundo digital. Qual é o custo de uma campanha de marketing para eu trazer um cliente novo para o meu site, por exemplo, para o meu e-commerce? Mas quando você vai para o mundo tradicional, todo novo cliente custa dinheiro. Todo cliente novo custa dinheiro. Não tem como você trazer um cliente para sua empresa sem custar algum dinheiro. E o custo de aquisição de um cliente ele pode aumentar se você tiver um nível de serviço ruim. Ou você vai precisar trazer muito mais cliente do que o necessário porque a sua retenção de clientes está ruim. E aí você pode ter um impacto no custo de aquisição de cliente também. E por que eu falei que todo cliente custa? Se você está numa operação tradicional, que tem time comercial na rua, time de vendas, esse time custa dinheiro. Ele está o tempo todo negociando, tentando trazer um cliente novo e ele custa. Cada cliente novo, ele vai custar um determinado valor ali. O custo desse time comercial ele vai ser rateado ali pelos clientes novos que chegaram. E tudo o que você fizer no planejamento de produção pode melhorar ou piorar o custo de um cliente novo. Por quê? Vou dar um exemplo: prazo de entrega. Se você tem um prazo de entrega muito melhor do que o seu concorrente, é muito mais fácil para o time comercial conquistar um cliente novo. Muito mais fácil. E aí, consequentemente, o custo de aquisição do cliente fica muito menor, porque se ele fala com 10 clientes, oferece um prazo muito longo, aí ele consegue um cliente. Agora, se ele chega lá para 10 clientes e oferece um prazo melhor do que o concorrente, ou ele vai lá e oferece uma garantia de entrega, porque você, com
porque junto com você aí do time de planejamento, vocês encontraram uma forma de operar que consegue garantir a entrega do item, algum contrato com garantia de entrega. A conversão vai ser muito maior. Então, dos 10 que ele apresentou ali no primeiro caso que ele conseguiu um cliente, ele vai apresentar para 10 e talvez ele consiga 3. E aí, o mesmo custo de visita, de ir atrás de 10 clientes para trazer um cliente, tá? Você teria um CAC, né? Um custo de aquisição de cliente muito maior. Ele foi dividido por 3 ali, porque na segunda situação o comercial conseguiu trazer 3 clientes. Então, olha como tudo está conectado. Então, você precisa ter um nível de profundidade muito alto nestes dados para você entender tudo o que está acontecendo ou, tá? Dependendo do tipo de operação que você tá, você olha de forma qualitativa para tudo isso, para entender como tudo isso funciona, como tudo acontece. E aí você coloca o planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento como estas áreas como muito mais estratégicas para uma empresa. E elas são extremamente estratégicas.